Vocês sabem a diferença entre dado, informação e conhecimento, eu vou dar a definição de ontologia. Ontologia é um modelo de dados onde a informação é representada de maneira estruturada, visando agilizar a geração de conhecimento. Uma ontologia ela é formada por um conjunto de conceitos, assim como eu mostrei anteriormente para os dados, e os relacionamentos entre estes. Tanto os conhecimentos quanto os relacionamentos eles são nomeados com termos únicos. Então, como eu mostrei anteriormente, 1930, pessoa e assim por diante. Uma ontologia ela pode ser representada tanto para a máquina, de maneira formal, assim como para um humano, com uma representação gráfica. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma representação gráfica, onde os conceitos eles são representados por figuras ovais, enquanto os relacionamentos entre esses conceitos são representados por flechas direcionadas e nomeadas. Aqui nesse exemplo em particular, eu tenho 9 conceitos. Eu tenho um conceito central, o qual o termo único que o distingue é pessoa, e ele tem um relacionamento com os demais conceitos. Então, pessoa tem primeiro nome, pessoa tem sobrenome, pessoa tem telefone, pessoa tem e-mail, assim como tem os relacionamentos funcionais. Pessoa assiste filme, pessoa ouve música, pessoa pratica esporte, pessoa gosta de comida. Essa é a representação gráfica que é melhor para humanos visualizarem uma ontologia ou trabalharem com ela. Agora, para computadores poderem processar essa informação, existe a representação de uma ontologia de maneira formal, onde você representa a ontologia como um conjunto de triplas, onde você representa a relação de dois conceitos. O conceito inicial, de onde sai a flecha de relacionamento, é conhecido como sujeito. Predicado é o termo que distingue o relacionamento, enquanto objeto é o conceito o qual a flecha se destina. Então, como eu mostrei anteriormente, pessoa tem primeiro nome, pessoa tem sobrenome, pessoa tem e-mail, pessoa tem telefone, pessoa ouve música, pessoa assiste filme, pessoa gosta de comida, pessoa pratica esporte. Então aqui você pode ter o exemplo de todas as triplas. Tá? Então pessoa, da onde está saindo a flecha, tem, que é o predicado, primeiro nome, que seria o objeto. Então pessoa é o sujeito de todas as relações que eu tenho aqui. Então essa é a maneira formal de se representar uma ontologia. Bom, sobre as vantagens de uma ontologia. A primeira é a simplificação da gestão da informação. Se nós pegarmos uma instituição, por exemplo, do tamanho da Universidade Federal de Minas Gerais, o conhecimento, a informação, ela é representada e estruturada de acordo com vários formatos, seja esses tabelas Excel, documentos Word, diagramas, um banco de dados, apresentações do PowerPoint e assim por diante. O problema seria achar relacionamentos entre os conceitos que estão representados em diferentes formatos. Por exemplo, como que você representa um conceito que está numa apresentação PowerPoint e relaciona com um conceito que está numa tabela Excel? Então esse é o primeiro problema que a ontologia ela resolve. Pelo fato de você estar armazenando toda a informação num formato único, você consegue representar todos os relacionamentos entre eles. Segunda vantagem é que as ontologias elas são facilmente extensíveis. Então vamos supor que eu tenho aqui uma ontologia como eu mostrei anteriormente, que distingue uma pessoa, a partir dos filmes que ela assiste, do nome e sobrenome que ela tem e da música que ela ouve. Agora vamos supor que eu tenho uma segunda ontologia que ela descreve músicas. Por exemplo, o artista que compõe uma determinada música, o nome daquela música. Aqui você facilmente poderia estender a ontologia 1, colocando o conceito de música da primeira ontologia como equivalente ao conceito de música da segunda. A partir disso, você consegue representar conhecimento que antes não estaria em uma das ontologias. Então, na ontologia 1, por exemplo, eu passo a poder responder perguntas sobre quem compôs determinada música. Assim como na ontologia 2, eu consigo responder perguntas quem que ouve determinada música. Então, novos relacionamentos podem ser criados entre conceitos de diferentes ontologias. A terceira vantagem é a alternativa a softwares. Já que nós sabemos que em grandes instituições hoje você tem esses sistemas de computador que eles também armazenam
informação, conceitos e o relacionamento entre eles num sistema único, num formato único. Contudo, a construção e manutenção desses sistemas, eles passam a ser reduzidos somente a um número de engenheiros de uma organização. O resto da instituição ela não pode participar da construção e da manutenção desses tipos de sistemas. Então, como uma alternativa, as ontologias elas são facilmente modificáveis e elas podem engajar diferentes membros das instituições, já que elas são mais fáceis de ser manipuláveis e de serem construídas, que a partir desse curso vocês vão saber como desenvolvê-las. E acho que a principal vantagem das ontologias é a eficiência na recuperação da informação. Então, da forma que você busca a informação, certo? Às vezes você pode ter algumas informações que são muito difíceis de serem obtidas ou de serem buscadas. Então, por exemplo, o que eu diria nesse caso é qual que é um conceito, o qual é um pintor, que é uma pessoa, que nasceu no México, na data de nascimento de 6 de julho de 1907. Manualmente, ou a partir de uma tabela de Excel, ou de outro tipo de representação digital, seria muito difícil obter essa informação. Mas numa ontologia, como a gente vai aprender na parte 2 desse curso, é super simples. E aí eu também pediria para vocês pausarem esse vídeo por alguns segundos, só por entretenimento, para saber se vocês sabem quem que é essa entidade, nascida no México, no dia 6 de julho de 1907, que é um pintor. Por acaso vocês sabem qual conceito pode ser descrito pelos relacionamentos acima? Bom, acertou quem disse Frida Kahlo, que foi uma pintora que nasceu no México em 6 de julho de 1907. Tá? E aqui a última vantagem de uma ontologia é a interoperabilidade que existe entre o humano e a máquina. Então, a máquina, a partir das informações que são inseridas pelo humano, os conceitos e os relacionamentos de uma ontologia, ela consegue inferir informação. Então aqui eu tenho um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma ontologia, que eu tenho um conceito músico, que ele se relaciona com um conceito chamado instrumento, a partir de um relacionamento chamado toca. Então, músico toca um instrumento. E eu sei que violão, que é um outro conceito, é um instrumento. Vamos supor que nessa ontologia eu insiro um valor, falando Tiago, que é uma entidade, toca violão. Como eu sei que quem toca violão são músicos, a máquina ela automaticamente inferiria que Tiago é um músico. Então isso é um tipo de automatização que acontece nesses sistemas, e como a máquina ela pode operar junto com o humano, um auxiliando o outro. Então aqui está o exemplo. A partir do momento que eu inseri que Tiago toca violão, a máquina ela consegue fazer a inferência que Tiago é um músico, já que quem toca um instrumento é um músico. Tá? Então esse é o tipo de informação que a máquina ela consegue inferir a partir dos relacionamentos que a gente vai criando entre os conceitos de uma ontologia. Tá? Então eu vou parar o vídeo por aqui.